nossa qualidade de vida, eu tenho o prazer de conversar com a psicóloga Márcia Brandão, mais uma vez aqui no programa. Então nós já demos spoiler semana passada, vamos seguir, né? Uma pauta super importante sobre o autismo. É isso, Márcia? Bem-vinda. Isso aí, muito obrigada. Então estamos aqui, um assunto que tem muito que se falar, né? E Rende muito. E aí a questão é, quando nós falamos na semana anterior, nós estávamos falando sobre mais as crianças, como perceber. E essa criança cresce, ela vai para o mercado de trabalho, ela vai para a faculdade. Como ela chega nesse mercado de trabalho. E como é que ela é vista, como é que ela é recebida. Como que ela é inserida neste meio organizacional? Super competitivo. No ambiente corporativo. Muito competitivo. E aí, muitas vezes, ela fica vagando naquele ambiente porque ela não se encontra. Perdida. E aí, quem é que tem que ter esse olhar? Um gestor, né? Mas por que gestor? Se o gestor, né, ele não foi dito para ele que ele tem que ter esse olhar também. E o gestor está preparado para receber? E quando o gestor também tem o transtorno? E aí tem outra questão, né? Quando esse gestor tem algum... Porque nas empresas, assim, o número de pessoas autistas são grandes, são muito elevados, assim. Mas geralmente é o nível 1, né, que a gente chama, que é o leve, que nem eu trouxe semana passada. Só para retomar, Márcia, quem não assistiu Tudo de Bom da semana passada, eu gostaria que tu falasse um pouquinho rapidamente, sobre o que é o autismo, se ele é uma doença ou não, e esses níveis de autismo. Então vamos lá. Então o autismo ele não é uma doença, né, é uma dificuldade de comportamento, de comunicação e de interação que a pessoa tem. Né, como se fosse um pouco travada. E dentro desse espectro autista, que é o TEA, algumas pessoas vão ver essas letras circulando por aí, os níveis então que são 1, 2 e 3. Ou então tem alguns teóricos que trazem o leve, moderado, né, e o severo, que, claro, no mundo corporativo então a gente vê mais o 1 e alguns níveis 2, né? Mas a gente vê muito mesmo o nível 1, que é aquela pessoa que às vezes ela tem o diagnóstico, ela traz com ela sabe que ela tem um nível de autismo, e outras não sabem. Então, pegando essas duas particularidades, aqueles que sabem. Aí a Rose me pergunta, mas ele tem que comunicar? Eu perguntei, né? E a pessoa tem que chegar, oi, sou autista, eu tenho esse problema. Isso faz parte do RH de uma empresa. Porque tem dois viés aí, nós estamos falando de inclusão. Se é uma empresa, por exemplo, que ele é concursado, que ele fez um concurso, né? Ele passou em todas as provas, todas as etapas, ele só vai comunicar. Tudo bem, ele vai comunicar que ele ele é especial para aquele diagnóstico, né? E que ele tem que olhar atento. Mas ele não é doente, né? Ele é diferente. Até porque ela já frisou bem. Ele não é. Autismo não é doença, é uma dificuldade de socializar. Exatamente. E aí aquele que, por exemplo, que é uma empresa privada. A empresa privada, muitas pessoas, por medo de não conseguir aquele emprego que às vezes precisa muito, ele acaba omitindo. Não vou dizer que ele vai mentir, ele vai omitir porque, né, ele tem também aquela dúvida e o sofrimento também, que para o autista isso é muito difícil dele entender até onde ele pode falar e onde ele pode mentir. Sabe o que eu entendo assim de fora? Essa palavra também tem um peso. Tem um peso. O autismo. Eu sou autista. Eu acho que a sociedade não está preparada. Não está preparada para o peso que essa palavra tem. Então a pessoa chegar e dizer eu sou autista, até pelas cenas que eu só tenho cena de autista de alguns filmes. E elas são fortes, elas são realmente pesadas, então talvez tenha essa dificuldade mesmo. Tem uma série, tem várias séries, né, claro, e eu não posso deixar de falar de séries porque é uma coisa que todo mundo comenta hoje em dia, mas quando a gente fala de autista, tem várias séries que abordam isso, mas tem uma em especial que eu gosto bastante, que é Good Doctor, né, o Bom Doutor. Ai, adoro! Porque, ótimo exemplo, Márcia, porque assim, aquele é um exemplo bem leve do autismo, né? É leve, assim, eu digo, não é sofrimento para quem não sabe o que é. Porque ele é um médico, né? Conseguiu estudar, ele tem uma inteligência. Nem todo autista tem esse grau também de inteligência. Então, isso é uma coisa também que no filme eles potencializam muito. Mas o que pode pegar dessa série?
é a forma ali de ele não entender, por exemplo, a metáfora, a brincadeira, o sarcasmo, a ironia. Então ele leva muito ali, né? Ponto de faca que a gente fala, né? Ele leva no sentido literal das palavras. E aquilo mostra bastante no filme nos inícios dos episódios. E quem assistiu a série, ele também teve um outro médico que entendeu a situação dele, né? Por isso que eu peguei o gancho, porque assim, esse médico, ele foi sim o gestor dele em algum momento e foi a pessoa que acolheu, que pegou ele no colo e disse, olha, vamos ver o teu lado bom. Tem capacidade. Investiu nele. E tem mais uma coisa interessante que ele fez, ele inseriu esse médico num ambiente onde ninguém queria aceitar ele. Sim. Medo, né? Medo? Não, porque, nossa, ele é autismo, ele tem autismo, ele não vai conseguir fazer tal coisa. Como é que ele vai lidar numa cirurgia, entendeu? Porque o problema é lidar com pessoas, né? Poder haver a falecer, alguma coisa assim, então o risco era maior. Consequências maiores. Porque também ele não sabia muito lidar em equipe, né? Ele não sabia, isso ele também tem que aprender. E numa empresa, como é que eu faço, né? Ninguém me diz, ninguém tem a mágica, a fórmula mágica, não existe. Porque cada autista é de um jeito, cada gestor é de um jeito, cada empresa funciona de um jeito, com as suas cobranças, né? Então, pegando esse autista que ele, numa empresa privada, ele diga que ele é autista, vamos supor que ele diga que a pessoa já contrata sabendo, tu tem que ter uma empresa, um treinamento nessa empresa. Capacitar os teus colaboradores de tempo em tempo, né? Porque nós estamos falando do autismo, mas às vezes é aquele que tem TDAH também. Ele é uma pessoa que tem um tempo diferente de aprendizado, né? Ou ele é muito rápido, ou ele tem, enfim, ele tem as suas nuances. E todas as pessoas são diferentes, mais uma vez fica comprovado. Mas esse funcionário, ele tem que ter um treinamento, o gestor tem que participar de uma capacitação. Quem é que dá treinamento? Pessoas especializadas em técnicas apropriadas para trabalhar com autista. Cada vez mais necessário. Cada né? vez mais necessário. Tá... E aí o dia estava falando assim, então já que as pessoas não sabem, a gente vai até eles, né? Vamos divulgar para os empresários, vamos explicar como é que se faz, porque muitas dessas informações chegam no RH de uma empresa. E param ali. Param porque eles não conseguem ir à frente, né? Porque muitas talvez nem tenham o conhecimento que existem profissionais capacitados que também não podem parar. Exato. Como tu mesmo disseste, está sempre atualizando os testes, sim, né? Fazendo tá cursos. A gente tem que porque muda rapidamente. Tudo é muito rápido, né? Então a gente tem que estar nesse mesmo ritmo de entendimento, de procurar estudar para se aprofundar no que o mercado está oferecendo, o que nós temos aí para ajudar essas pessoas a lidar melhor, se sentir inclusas. Então, dentro do ambiente corporativo, nós temos treinamentos, e esses treinamentos, quando eu falo, treinamentos com e desenvolvimento, porque treinar uma pessoa é diferente de tu desenvolver, né? Tu vai treinar, tu vai uma vez de 6 em 6 meses, a empresa e treina, e deu, como se fosse robôs. Desenvolver, tu vai de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, vai desenvolvendo, sentando ao lado daquele gestor ou daquela pessoa que tem o transtorno, para perceber como é que ele está evoluindo. Isso é treinamento e desenvolvimento, é assim que tem que funcionar numa empresa. Não basta só treinar, né? Não, tu tem que ter um acompanhamento, ver se aquele treinamento está funcionando. Está dando certo, tem resultados. Porque nem todo treinamento também, nem a testagem. Nem toda testagem eu aplicar para todas as pessoas têm o transtorno. Cada pessoa, cada idade é uma bateria de testes. Então, na empresa também, para cada grupo de pessoas, é um treinamento que eu vou dar. Porque eu tenho que conhecer também primeiro aquelas pessoas que vão trabalhar, por exemplo, comigo ou contigo. Quem é que tem? Eu tenho um transtorno? Tenho. Então, como é que eu funciono? Eu gosto de música, eu não gosto de música. Conhecer um pouquinho mais da Márcia, para eu conseguir saber o que é o treinamento que eu vou preparar para os colegas se adequarem a ti. E tu vai te sentir acolhido e inserido no ambiente organizacional, corporativo, e aí sim tu vai produzir o resultado e apresentar aquilo que a empresa espera de ti. Isso que eu ia dizer, que todo esse gerenciamento psicológico, eu diria, tem resultados positivos para a empresa, né? E como porque alguns gestores podem estar olhando, isso é perda de tempo, é melhor não ter essa pessoa no grupo. Não, pelo contrário, o grupo todo, a empresa lucra com isso. E aí foi o que eu disse, quando o RH para no RH é porque muitas vezes o RH ele não tem como argumentar com o diretor que lá ele não vê isso como
um investimento, Plus, né? mas é uma despesa, para que, entendeu? Ele não enxerga isso ainda, ele não tem essa nuance toda do problema. Eu diria até mais, eu diria que esse profissional que faz esse treinamento e esse desenvolvimento deveria fazer parte da equipe da empresa. Sim, e aí que tu Porque chega... não só falando de autismo, mas não temos só autismo, né? Não, tem vários outros. Então, tem pessoas que têm dislexia. É muito difícil trabalhar com uma pessoa que tem dislexia porque ela não consegue muitas vezes escrever. Ela escreve palavras trocadas, letras trocadas. E ela não é relapsa, ela tem uma dificuldade. Né? As pessoas têm várias dificuldades. Exatamente. Agora, imagina a dificuldade de cada pessoa inseridas no mercado ali, ou numa empresa, daí tendo que lidar com tudo isso junto e tendo que gerar resultados. Não, e aí tem mais um agravante, assim, que pode considerar um agravante, ou até na palavra pode ser muito, não foi apropriada, mas a pessoa que tem autismo às vezes, ela pode ser muito diferente, ela tem uma dificuldade de entendimento de aprendizado, pode ser que daí no meio da bateria de teste ela apresente uma deficiência intelectual. Pode ser, mas aquilo não é do autismo, entendeu? A deficiência intelectual é porque ela tem um outro viés. Então, são coisas diferentes. Por isso que eu digo assim, o autismo é voltado para o comportamento, né? Socialização, dificuldade de interação. Então tem que ficar assim bem claro, e ninguém é doente, porque quando tem dois tipos de pessoas que vêm no consultório, aquele que quer o diagnóstico, que quer se entender e fica aliviado e chora na minha frente, tem pessoas que choram com o diagnóstico assim, nossa, mas eu levei X anos para entender como eu sou agora, eu me entendo. Então é um peso que ele tira, tá? Ah, o que ele vai fazer? Eu não sei, mas ele tá bem. É isso que ele precisava. Ele deu passo, então ele conseguiu se abrir para alguém para entender que ele precisava de ajuda. Tem esse. E tem aquele que não quer o diagnóstico. Ele se ofende, porque daí ele diz, eu vou em outro profissional porque isso está errado. Não se aceita. E aí é um outro ponto que tem que deixar, tudo bem, é o momento dele. Mas ele também não aceita que ele tem autismo porque ele não quer ser doente e aí ele não consegue entender que isso não é uma doença. Né? Não é uma doença. Só que isso tudo só evolui com os trabalhos dos familiares, de um esposo, de um filho, de trabalhar junto. A rede toda. Porque o tratamento, ele sai do consultório e continua em casa, continua na escola, ele é contínuo. Né? Na faculdade, as faculdades também não estão preparadas muitas para trabalhar. Ninguém está preparado, Márcia. Então, assim, tu vê só, tu entra uma pessoa que tem autismo, ela tem uma prova, uma avaliação para fazer. Tem uma sala com 50, 40 alunos. Ele está sentado na primeira classe, ele vai sempre sentar assim num canto bem. Ele senta, ele começa a fazer a prova. Ele está no tempo dele, está focado ali. Daqui a pouco começa um levantar, o outro levanta, a sala começa em movimento. E ele começa a ficar nervoso porque todo mundo está entregando a prova e ele não conseguiu ler a primeira linha por causa do movimento. Né? Então, isso tudo, aí o que tu faz, Márcia, com isso? Então tu pede nessa faculdade, nessa escola, ele vai para uma outra sala com outro professor para ele conseguir fazer a cada dele. Porque, entendeu? Ele pode ser avaliado com uma nota péssima, mas ele não é que ele não saiba. Ele não está no ambiente apropriado. Ah, nesse ambiente pode ter música. Se for uma música tranquila e sentir bem, pode ter um fone de ouvido? Pode. Se a escola permitir que é só ele e um professor, pode. Um monitor, não precisa ser um professor, né? Então, assim, como tem coisas que precisam ser inseridas, ambientes apropriados, e muitas coisas não são investimentos altos. É uma sala separada, tem que ter uma mesa e uma cadeira para aquele aluno fazer aquela prova dele. A escola tem que estar preparada, os pais têm que estar preparados, o mercado de trabalho tem que estar preparado. Aí o mercado de trabalho também tem autistas que só funcionam num ambiente separado, né? Eles imaginam, eu vou ter que sair dessa sala, essa sala tem muito barulho, eu não consigo me concentrar. Tudo bem, vamos lá, vamos investigar mais, até que tu vê que ele não é só aquilo. Aí tu coloca ele numa sala separada. Ah, tu tá excluindo. Não, mas foi uma opção dele, foi um pedido dele, tu não tá excluindo. Tu deu a liberdade dele escolher. E é esse que é a inclusão. Entender a necessidade. A inclusão é isso, é quando tu pergunta e ouve a pessoa. Ele tem que dar opinião. Ele tem que saber que ele tem uma escolha, né? Obrigada, Márcia. Obrigada.